Graça e paz do Senhor Jesus, continuando hoje as gravações dos Salmos. Ontem eu bati a marca de mais de 1000 seguidores e eu fiquei muito feliz, porque era uma meta que eu não pensei que um dia eu iria alcançar. E uma irmã me disse, agora arruma aos milhares. Então, se o Senhor permitir, e se essa palavra alegrar o coração do Senhor, certamente Ele vai atrair pessoas pelo Espírito para estarem ouvindo e aprendendo aqui junto comigo essa palavra tão preciosa, tão linda. Ontem eu falei uma coisa que eu vou corrigir hoje. Eu falei que a gente só ia voltar para os Salmos de Davi depois que terminassem os Salmos dos degraus, mas não é verdade, porque esse salmo aqui, embora seja da sequência do Salmo dos degraus, ou seja, o Salmo da subida até Jerusalém, esse salmo aqui é de Davi. Amém? Então vamos consertar o que eu falei lá no anterior. E essa continuidade da subida até Jerusalém é uma subida, embora íngreme, como eu falei, mas é uma subida alegre. Porque ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra quando alguém diz para você, vamos à casa do Senhor? Se você não se alegra, certamente você está indo no lugar errado. Porque o seu coração tem que se encher de alegria. E você tem que sair da casa do Senhor com o coração exultante. Você tem que estar dando glórias quando você sair de uma pregação. Se você não encontrou esse lugar ainda que alegre o seu coração de estar na presença do Senhor, não é aquele lugar que você fala, ai, tem que ir na igreja hoje? Não, se você não encontrou esse lugar ainda que alegra o teu espírito, que alegra o teu coração, que você diz assim, ai, que bom que hoje eu vou poder me alimentar na casa do Senhor e vou sair de lá satisfeita para enfrentar mais uma semana de batalhas, mais uma semana de lutas, mais uma semana com coisas para eu fazer, mas eu tô com a bateria carregada. E durante a semana também, porque a gente não é crente de fim de semana, né? A gente vai à igreja mais vezes, a gente tem pregações todos os dias, eu pelo menos, né? Para mim é uma pregação por dia. Então se você ainda não encontrou um lugar que você possa declarar como Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, procure um lugar assim, que alegre o seu coração quando disserem vamos à casa do Senhor, porque a comida lá é boa. Você já imaginou você se sentar na mesa de um rei? Você ser convidada a sentar-se num banquete e o rei disser para você, sente-se, coma de tudo que eu tenho aqui, coma do bom e do melhor. Você não ficaria feliz se você fosse convidada por um rei para banquetear com ele? Então por que você não se alegra com os banquetes que o Senhor oferece? Porque essa palavra é o nosso banquete. E se você não está se banqueteando com ela, se você não está sentindo que essa palavra está nutrindo a sua alma, você certamente não está no lugar certo. Eu vou convidar você a procurar um lugar que alegre o seu coração, que alegre a sua alma, que você se sinta pleno, feliz de poder estar naquele lugar, comendo com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Depois ele diz assim, nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. E onde são as portas? Quais são as portas de entrada de Jerusalém? São o Senhor Jesus. Você concorda? Ele mesmo falou isso dele, eu sou a porta. Ele é a porta de entrada, ele é a porta de saída, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, como nós já sabemos. Ó Jerusalém, porque Jerusalém representa tudo que diz respeito ao Senhor Jesus, a tradição, todos os profetas que anunciaram, tudo leva para Jerusalém. E é claro que essa Jerusalém hoje não é física, a nossa Jerusalém é espiritual. A Jerusalém que nós buscamos, é claro que ir para Jerusalém físico também é muito bom, eu já pude ter esse privilégio de ir para Jerusalém, e eu já até falei aqui com vocês, e vou repetir nesse salmo, porque está falando de Jerusalém, e quando eu estava lá em Jerusalém, eu olhei assim do alto, aquela cidade maravilhosa, que eu imagino que deve ser uma réplica do céu, mas uma réplica bem diminuída, porque o céu deve ser aquilo
imensamente mais bonito. E eu falei para o Senhor, Senhor, obrigada por me trazer para esse lugar. Obrigada por poder ver Jerusalém. Que era um sonho meu, né? Conhecer Jerusalém, deve ser o sonho de todos os cristãos. Tenha fé, o Senhor pode te levar, viu? Ah, eu nunca vou ter dinheiro para ir para Jerusalém. Quem diz que precisa de dinheiro? Precisa de fé para ir para Jerusalém. Amém? E aí, eu olhando para aquilo, o Senhor falou assim para mim, Roselena, são só pedras. Nossa, tomei um baque assim, sabe? O Senhor falou para mim, são só pedras. O importante é o que está dentro do seu coração. É a minha palavra. Isso é Jerusalém. A minha palavra é Jerusalém. Jesus representa Jerusalém. E Jesus tem que estar dentro de você. Ele tem que estar amalgamado com você. Ele tem que ser um com você no seu espírito. E eu fiquei muito feliz com essa revelação do Senhor. Que estar em Jerusalém física é uma bênção, mas a Jerusalém que importa é aquela que você carrega através dessa palavra, do conhecimento dessa palavra. Aleluia! E ele continua dizendo, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, não é verdade? E nós sabemos que Jerusalém é atacada por todos os lados. Por quê? Porque aqueles que não amam essa palavra simplesmente odeiam Jerusalém e tudo que ela representa. Porque ela representa o principado, ela representa o lugar onde Jesus, onde Deus coloca o seu pé. É o estrado de Deus, não é verdade? E ele diz, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Se você faz parte dessas tribos, mas eu não sou judeu. Por meio de Jesus, você se tornou um judeu. Você hoje faz parte das tribos. Você é uma das tribos de Judá. Por meio do leão da tribo de Judá, nós nos incorporamos, nós fazemos parte agora daquele povo, daquelas tribos. Então, se você não ama Jerusalém, se você não ama os judeus, se você não ama e não ora por Jerusalém e pela paz naquele lugar, você está cometendo um pecado muito grande contra o Senhor, porque o Senhor ama aquele lugar. O Senhor estabeleceu aquele lugar lá como um princípio, para dali espalhar a palavra dele para todas as nações. Então, para lá convergem todas as tribos, para lá convergem todas as nações. Quando ele fala nessas tribos do Senhor, eu hoje já não vejo mais como a tribo de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés. Não, as tribos do Senhor são todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Todas têm que convergir para Cristo Jesus. E os nossos olhos têm que estar postos lá em Jerusalém, porque lá é o lugar dos sinais da volta de Jesus. Esse cerco que está sendo feito ao redor de Jerusalém, todas as pessoas começando a querer atacar Jerusalém, como eles vivem lá cercados de inimigos, já é um princípio de dores. Presta atenção, fica de olho em Jerusalém. E ele continua assim, diz, pois ali estão os tronos do juízo, ali estão os tronos da casa de Davi. Jesus é o representante, é aquele que veio dessa tribo, ele é da geração de Davi. Por isso, você tem que estar de olho nesses tronos. Ali é o trono do juízo de Deus. Ali o Senhor vai trazer juízo para toda a nossa terra, para toda essa terra, aleluia. Ele diz assim, ore pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eu fico pensando nas pessoas que falam mal do povo judeu, que falam mal daquele lugar, que desejam, como os iranianos ou os outros que desejam que Israel seja exterminado. Você faz parte desse povo que odeia os judeus, que acha que eles têm mesmo que ser exterminados. Você não é um cristão. Eu fiquei muito triste porque um representante nosso, do nosso país, falou mal de Jerusalém. Ele apontou os dedos para Jerusalém, ele apontou o dedo para aquele povo lá, dizendo que eles que estão errados, que eles que têm que aceitar o que fizeram com eles, porque recentemente houve um ataque
aquele lugar, aquelas terras, e um dos representantes nosso apoiando os inimigos de Israel. E eu fiquei imaginando, coitado dele, pobre dele, não sabe com quem mexeu, porque você falar mal e você ir contra o Deus de Israel, você está comprando briga com um Deus poderoso. E eu fico só imaginando o fim dessas pessoas que apontam o dedo contra Israel, que desejam que Israel seja exterminado. Não vão conseguir, é claro, mas só de desejar e você não orar pela paz em Jerusalém, você já está cometendo algo muito terrível contra o Senhor. É melhor você se arrepender, é melhor você voltar, é melhor você voltar os olhos, é melhor você dobrar os joelhos pela paz em Jerusalém, porque ali está o trono do juízo de Deus. Não a Jerusalém física, mas o que tudo aquilo ali representa, o que Deus deixou escrito desde Gênesis para nos ensinar, para nos levar até Cristo Jesus. Ali é a representação disso. Por isso, muito cuidado com o que você fala contra aqueles que vivem em Jerusalém, contra as tribos e contra o Deus de Israel. Lutar contra o Deus de Israel não é uma boa ideia, viu? E continua assim: haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Jerusalém é um lugar muito próspero, mas a paz ainda está distante deles, né? Então, nós temos que continuar em oração para que o Senhor Jesus entre no coração deles. Você sabe que eles serão o último povo a ser alcançado, mas quando eles levantarem os olhos para os montes e declararem que Jesus é o Messias, verdadeiramente eles serão libertos. O Senhor vai voltar e vai nos julgar. E aqueles que lutaram contra Jerusalém ou lutaram contra o povo de Deus nessa terra estarão muito encrencados. É o que eu acho, é o que eu sei, né? Por causa dos meus irmãos e amigos, eu direi, haja paz em ti. Por causa dos meus irmãos e dos meus amigos. Jesus é o nosso irmão, ele é o nosso amigo. E é por causa dele que nós vamos sempre declarar, haja paz em ti, ó Jerusalém. Aleluia. E finalmente, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Por causa da casa do Senhor nosso Deus. O Senhor estabeleceu aquele lugar como sua casa nessa terra. Por isso nós temos que continuar em oração e intercessão por todos os que vivem naquela região, para que haja paz naqueles mundos, para que haja prosperidade para aquele povo. Aquele povo é muito próspero, você sabe, né? Você conhece poucos judeus que não são prósperos, porque a prosperidade de Abraão está sobre eles. E sobre nós, que cremos no Senhor também, né? Que fazemos parte agora das tribos de Israel. Então, busca o bem de Israel. Essa aqui é uma oração muito direcionada, muito específica, né? Para que a paz em Jerusalém continue. Continuemos em oração por Jerusalém, por todos aqueles que são contra Jerusalém, que são contra a paz e que desejam que os vencedores sejam os inimigos de Deus nessa terra. Você ore com misericórdia pela vida deles, porque certamente o Senhor trará justiça e juízo para todos eles, não só na eternidade, começando aqui dessa terra mesmo. Amém? Se você gostou, deixa seu like e vamos continuar os degraus. Esse aqui é o terceiro salmo dos degraus e é um salmo de Davi. O próximo salmo também é um salmo dos degraus. Até o 139, acho que é o 132, Cântico dos Degraus, eu acho que vai até o 132. Não, até o 134. Amém? Vamos então continuar caminhando, subindo os degraus, porque nós precisamos chegar num bom lugar, nós desejamos, a nossa alma anseia por estar na presença do Senhor. E para estarmos na presença do Senhor, nós temos que estar subindo os degraus. E esses salmos nos ajudam a chegar a um bom lugar, se nós estivermos com o nosso pensamento
bem fixo, com o nosso pensamento bem olhando, firmado em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. O Senhor te abençoe, que Ele te guarde neste dia, nessa manhã, nessa tarde, a hora que você estiver me ouvindo. Amanhã nós voltamos com mais um salmo curtinho, mas todos são lindos, profundos, que é o Salmo 123. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.